Olá, selvagens! Eu sou o Goldael e regra boa é regra quebrada. E hoje, para conversar aqui comigo sobre essas mudanças de regra do 5.0, estou com ele. Diabo Selvagem aqui na área, pronto para mais uma conversa, e eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E eu acho que só você se sente dessa forma, o Savage Worlds não se sente dessa forma, porque o que teve de mudança de regra desde a da última impressão não é brincadeira. E eu fiquei meio triste, pra ser sincero. A gente abriu o documento aqui pra ver as mudanças que tiveram, e conversando com o Diabo Selvagem, eu vi que o meu livro impresso é o 1.0. Não se sinta mal, o livro em português, quando saiu do financiamento coletivo, também aqui no Brasil, também é o 1.0. Muita coisa já mudou desde então. A única questão é que no site da Retropunk, a errata que tem lá, que é também a edição revisada que tem disponível para PDF, para quem já comprou, para quem vai comprar a edição revisada de Savage Worlds, para na 4.0. E o livro impresso da Retropunk tá em qual? O livro impresso tá nas edições anteriores, se eu não me engano muito, parou na 2.1 ou saiu uma terceira... parou na 2.1. A última edição impressa tava na 2.1. Então, meu livro não tá tão atrás, você já tava quase para botar ele no museu, porque são 6 páginas de mudança desde a impressão desse livro aqui que eu tenho. Mas hoje aqui nós vamos conversar principalmente sobre as mudanças da versão 5.0, que é a versão que o Savage Worlds especial de 20 anos vai ser impresso, né? Que é a mais recente impressão, que teve o financiamento coletivo agora recente. Então, aquele livro vai sair na versão 5.0. Exatamente. Eu acho que vale ressaltar algumas coisas sobre essa nova edição, que a gente vai entrar em detalhes maiores aqui na discussão do podcast, mas muita coisa veio do Savage Pathfinder. Sim. Muita coisa veio do Savage Pathfinder, o que melhorou bastante em muita coisa, não vou negar. Causou confusão em outras, mas ainda assim, há quem diga, ouvi algumas pessoas da comunidade selvagem já dizer que essa última versão podemos chamar de um Suede 2.0, vamos dizer assim. Parafraseando o Max, muito bem, estamos de volta. E vamos começar aqui, Diabo Selvagem, com a primeira mudança. Vamos deixar claro que as mudanças estão, nesse documento, elas estão por ordem de página, então começando das primeiras páginas do livro até as últimas. Não é por ordem alfabética, nem por ordem cronológica de mudança, mas sim por ordem de páginas que elas aparecem no livro. Vale ressaltar que algumas coisas que iremos falar agora nesse início serão explicadas melhor mais pra frente no podcast, como um termo que foi colocado, que eu acho que causou muita confusão na cabeça da galera. Mas ele vai ser explicado mais pra frente. Ou podemos explicar agora também, né? Pra antecipar, já. É legal. Acho válido pra não causar confusão no podcast, né? Tá bom. Então vamos lá. Uma mudança que veio, que ela, dentro da parte impressa, ela aparece muito mais pra frente do livro, mas que talvez tenha sido uma das principais mudanças, é a questão de ação limitada e ação livre limitada. E qual é a diferença entre elas, meu caro Diabo Selvagem? Bom, vamos lá. Ação limitada. Antes de existir esse termo, ação limitada já existia em muitos livros do Savage Worlds, que era o bom e velho uma vez por turno. Uma ação limitada era o antigo uma vez por turno. Ambos são a mesma coisa. O termo ação limitada e ação livre limitada veio com o Savage Pathfinder, que foi justamente para as pessoas que veio do D20, né, que estão acostumadas a vir do D20, D&D, do próprio Pathfinder, entenderem mais ou menos, já que eles estão acostumados com esses termos técnicos. A ação limitada é o famoso, é o bom e velho
uma vez por turno, mas que ele faz parte das suas ações, onde, se você quiser fazer mais de uma ação com ela, entra-se a penalidade de ação múltipla. A única diferença é que você não pode fazer ela 2, 3 vezes no mesmo turno. Igual atacar, igual soltar magias. Muitas coisas, quase todas, né? Todas as ações do Savage Worlds você pode fazer até 3 vezes em uma rodada. Exceto as ações limitadas, que como o Diabo Selvagem falou, é uma vez só. As outras 2 terão que ser outras coisas. Exatamente. Mas aí entramos também nas ações livres limitadas, que são ações que você pode fazer uma vez por turno também. Elas não se contabilizam com o número de ações que você pode fazer num turno. Então você pode fazer aquela determinada ação e depois ainda mais 3 ações. Porque ela é uma ação livre. Ela não conta como uma ação para o seu número de ações. Mas ação livre limitada significa que você só pode executar uma ação livre limitada por... Exatamente. 3 ações livres limitadas, você não pode, à sua disposição, você não pode executar as 3. Você só pode executar uma ação livre limitada. É uma vaguinha ali, um slot que você tem para uma ação livre limitada. E se você tem 3 coisas que você pode fazer, você vai ter que escolher uma delas para fazer naquela rodada. Um exemplo disso... no próprio documento mostra, né? Um personagem ele pode, como uma ação livre limitada, usar um item que possa teleportá-lo, caso ele tenha essa descrição. Porém, ele não pode performar nenhum outro tipo de ação livre limitada que qualquer outro item ou outra habilidade que ele tenha possa executar. Então, só para deixar claro aqui mais uma vez pro ouvinte, todo turno do seu personagem você pode realizar até 3 ações, aplicando as devidas penalidades. Além dessas 3 ações, você pode executar uma ação livre limitada e quantas ações livres você tiver a seu acesso. Porém, muitas das coisas que eram ação livre anteriormente viraram ação livre limitada agora, que a gente vai citar algumas aqui no decorrer do episódio. Exatamente. Então, esse é o primeiro ponto importante, porque muitas das coisas que mudaram entram nesse termo de ação limitada e ação livre limitada. A partir daqui, a gente pode prosseguir com esses updates nossos. E uma coisa interessante que trazer muitas dessas mudanças aqui, como você falou, elas vieram do Savage Pathfinder. O que eu acho bacana é essa comunicação com outros sistemas e com outras ideias presentes em outros sistemas que ele incorporaram, porque essas coisas vieram do Savage Pathfinder. O livro de Pathfinder é o único que vem já com as regras nele. Todos os outros cenários você precisa ter o livro básico e o livro do cenário. Pathfinder e Solomon Kane são os únicos que já vêm com as regras. E teve uma participação da galera da Paizo no desenvolvimento desse livro. Então, eles provavelmente trouxeram essas ideias e algumas coisas que vieram, né, por Savage Worlds, que provavelmente foi de interação com o pessoal de outros sistemas, o que eu acho bacana. Provando aí que eles estão querendo abraçar toda uma galera, não só não ficar preso à comunidade do Savage, mas sim trazer novos jogadores acostumados de outros sistemas, ouvir as ideias deles e, se for uma ideia boa, implementar. Que foi o que aconteceu com o Savage Pathfinder. Se até os criadores do Savage Worlds pegam ideias de outros sistemas, você, meu caro amigo ouvinte, também pode. Então pega aquela mecânica legal daquele outro jogo que você joga, daquele outro sistema que você conhece e traz pro Savage Worlds. Não tem nada de mal nisso se sua mesa quer. Mas... Isso é pauta, hein? Isso pode ser pauta, hein? Isso vai ser pauta. Já temos aqui a roubando mecânicas de outros sistemas. Vai começar a série em breve. Quando sairá? Não podemos prometer. Em breve. Não temos data. Porque não podemos prometer muita coisa, não. Vamos aqui na humilda, né? De acordo com o que a onda leva a gente. Exato. E qual a primeira mudança aí, por ordem de página? A primeira mudança que tivemos foi na vantagem Resistência Arcana.
O que mudou na resistência arcana foi que, além da diminuição de dano e do modificador negativo, que quem tem essa vantagem causa a conjuradores, que é -2 de penalidade em testes de magia e -2 de dano contra magias ofensivas, o que ela trouxe agora é que, se o arcanista falha no teste, se ele erra a magia raio, se ele falha no teste de atordoar, ele ainda assim gasta os pontos de poder, coisa que no Savage Worlds, nas versões anteriores, não tinha isso. Ele ficava apenas atrelado a gasta-se apenas um ponto de poder pela falha. Isso. Só que vale ressaltar que, assim, o conjurador ou a conjuradora vai gastar os pontos de poder se falhou por causa da penalidade. Então, vamos supor que rolou lá, tirou um 5. Mas como tem uma penalidade de 2, cai para 3. Mas só falhou por causa da penalidade. Então, nesse caso, gasta os pontos de poder. Mas se rolar e tirar um 2 ou um 3, gasta só um ponto de poder normal. Então é só se falhar por causa da penalidade que gasta esses pontos. Exatamente. E lembrando que o Resistência Arcana também agora coloca a situação de que ele atua também sobre bônus mágicos garantidos por armas mágicas ou por poderes, como Ferir. Ferir, ele dá mais 2 de dano ou mais 4 com uma ampliação numa determinada arma. Ou seja, quem tem resistência arcana já não sofre esse mais 2 ou recebe um redutor de -2 de dano do poder ferir, ou se alguma arma, a arma mágica dá mais 1 de dano. Ela se tornou uma arma mágica, irmão, é -2 de dano que você vai levar. Uma coisa interessante do Resistência Arcana é que ele influencia aliados também. Então, se você tem Resistência Arcana e o clérigo vai usar curar em você, ou se ele vai usar aumentar, diminuir atributo, ele vai ter essa penalidade de -2 para tentar ativar a magia em você. E se falhar por causa do bônus que você recebe, vai gastar os pontos de poder. Vai gastar os pontos de poder e não vai de curar. Então, é uma faca de 2 legumes. É uma faca de 2 legumes, exatamente. Só para passar rápido em algumas outras aqui, que é Frenesi, Inspirar e Agitador. A mudança que eles tiveram é que agora são ações limitadas. Então você só pode fazer uma vez por turno. Você não pode fazer 3 ataques com Frenesi em uma rodada. É só 1 e 2 ataques normais. Exatamente. Essa questão do Frenesi é uma coisa que causa certa polêmica no Savage Worlds. Mas eu acho legal para um próximo cast, algumas regras cabeludas, algumas coisas que ficam muito confusas para a comunidade, a gente usar um episódio para explicar melhor cada uma delas. Mas a gente pode deixar esse brinde aqui nesse episódio, né, de explicar como funciona a Frenesi pro ouvinte. Certo. Eu vou resumir Frenesi da melhor forma que eu encontrei. Frenesi é um ataque corpo a corpo com cadência de tiro 2 ou 3 se você tem o Frenesi aprimorado. Mas e pra quem não sabe o que é cadência de tiro? Cadência de tiro é o seguinte, com uma arma de fogo, ela pode ter cadência de tiro de 1, se eu não me engano muito, até 6. Certas armas possuem até 6. O mais comum é entre 1 e 3. Cadência de tiro é o seguinte, cadência de tiro 1, você vai pegar a perícia, atirar e o dado selvagem. Show, nada muda. Isso é a cadência de tiro 1. Cadência de tiro 2. Você vai rolar 2 dados de perícia e o dado selvagem. Se você tiver sucesso nos 2 dados de perícia, ótimo. Se você tem cadência de tiro 3, você vai pegar 3 dados de perícia e o dado selvagem. Você vai pegar os maiores, né? Então, se você tem cadência de tiro 2, você vai rolar 2 dados de perícia, o dado selvagem vai pegar os 2 maiores, os 2 melhores resultados. Exatamente. Cadência de tiro 3 é a mesma coisa. E como o Diabo Selvagem falou, Frenesi é isso para ataque corpo a corpo. Então, se você tem Frenesi, você vai rolar seu dado de lutar 2 vezes. Então, vamos supor que é D8. Você vai rolar 2 D8 e o D6 Selvagem. E vai pegar os 2 melhores resultados. E você pode acertar até 2 alvos diferentes, se eles estiverem dentro do seu alcance. Você pode dar os 2 ataques em um personagem só, ou pode ser 2 personagens diferentes.
Exatamente. E o aprimorar e o frenesi aprimorado é a mesma coisa. Você vai rolar 3 dados da perícia lutar mais o dado selvagem, sendo que você pode acertar até 3 alvos ou o mesmo alvo 3 vezes, sendo eles calculados separadamente. Então ficou aí esse brinde de frenesi. A gente vai explicar um pouco mais de outras regras que causam confusão em outro episódio, mas é isso por hoje aqui nesse episódio. A outra mudança de ataque corpo a corpo que teve foi varredura, o que eu achei interessante, que agora é uma ação limitada, né, assim como o frenesi, e a penalidade de -2 só se aplica se não estiver utilizando a arma de 2 mãos, no caso, a arma de uma mão, né? Não sei porque eles usaram o negativo aqui. Se eu não me engano muito, eles colocaram essa situação do não utilizando armas de 2 mãos, por causa que eu acho que nos primórdios de varredura, posso estar enganado, você que tá com o livro de museu aí, você pode olhar melhor, varredura você só podia fazer com armas de 2 mãos, ponto. Não tinha como fazer varredura sem ser com armas de 2 mãos. Na versão 1.0 aqui, a penalidade de -2 aplica para qualquer ataque, qualquer arma que tiver usando, seja de uma mão ou de 2 mãos. E aí, o que mudou agora é que se você tiver com a arma de 2 mãos, você não tem essa penalidade. O que eu acho muito interessante e muito temático e dá mais uma vantagem para você ter uma arma de 2 mãos. Eu acho que, assim, se eu estiver jogando com um personagem lutador, guerreiro, que use arma de 2 mãos, é com certeza pegar essa vantagem aqui. Exatamente. Como você virou e falou assim, o legal é que acabou trazendo não somente a questão mecânica, mas também a questão narrativa, né? É muito mais fácil para um alvo, para um personagem que esteja usando uma arma de 2 mãos, que geralmente é uma arma pesada, é uma arma grande, fazer uma varredura em volta dele, pegando a referência, vamos lá, League of Legends. O Garen, o peão da casa própria do League of Legends, Garen. Demacia! Ele tem uma espada de 2 mãos. Ele gira com a espada de 2 mãos. Aquilo ali é o melhor exemplo de varredura que você pode ter. Sim, e o Darius, né? O inimigo mortal dele também. Só que é com machado de 2 mãos. Exatamente. E assim, aí o ouvinte pergunta, e varredura aprimorada, que antes removia a penalidade de 2, o que é que faz agora? Agora o varredura aprimorada você não acerta seus amiguinhos. Só com varredura, se ele tiver no alcance da arma, ele vai pegar também. Todo mundo que tiver no alcance da arma, ou seja, você joga RPG com mapa, todo mundo que tiver a 1 quadrado de você, ou se a sua arma tiver alcance a 2, vai levar. Nossa, que massa! Agora que eu pensei, uma arma com alcance de 2 e você dá uma varredura, são quantos quadrados? São muitos quadrados que você acerta. Na verdade é alcance 1, né? Acho que a única arma que a gente tem ainda disponível com alcance 2 é o pique no Savage Pathfinder. Você pode acertar até 2 quadrados à sua frente. Até 3, né? O primeiro que é o combate corpo a corpo, alcance 1 é 1 quadrado atrás, alcance 2 são 2 quadrados atrás. Tá, eu quis dizer alcance 1, então. Então, com alcance 1 já faz um estrago bacana. Exatamente. Gostei. O problema é que se você tiver um amiguinho nesse meio tempo, você leva. Se você pega o varredura aprimorada, agora ele não trabalha mais com essa questão de vamos retirar a penalidade, mas ele agora você não acerta seus amiguinhos. O que é meio, pensar assim, narrativamente, é meio complicado você girar o machado e evitar seus amigos, mas... É por isso que ela é aprimorada. Não é uma varredura comum, é uma varredura aprimorada. Muito bem. Indo agora para os personagens que não gostam de lutar. Aqueles que gostam mais de ficar falando e jogando conversa fora durante a luta. Eu acho que uma das principais mudanças que teve nas vantagens da galera que gosta de conversar, na galera da Lorota, na galera da Lábia, na galera do Eu Seduzo o Dragão, teve algumas mudanças que já foi colocada no livro do Savage Worlds edição revisada, mas cativar o ambiente nessa versão 5.0, ela se tornou uma ação limitada. E temos a versão aprimorada dela, que é cativar a multidão. Como é que ela funciona agora, Godael? Cativar a multidão. Essa foi a principal mudança. O cativar o ambiente
é como se fosse o frenesi e a cadência de tiro, só que para teste de suporte. Então, se você tem um bardo ali que quer dar um apoio moral pro guerreiro e pro clérigo, ele vai jogar o dado selvagem mais 2 dados de persuasão. Um para ajudar o clérigo e outro para ajudar o guerreiro. E aí vai usar os 2 maiores. Assim como o frenesi é para atacar, assim como cadência de tiro é para atirar, cativar o ambiente é para suporte. Então você pode dar suporte para 2 personagens ao mesmo tempo. E uma coisa que eles clarificaram aqui no texto, que é diferente do que eu tenho no livro, é que antes esse suporte tinha que ser para a mesma habilidade, para a mesma perícia. Então, se eu tô dando suporte pro guerreiro no lutar dele, o clérigo também teria que receber suporte no lutar, necessariamente. Só que na versão 4.0, eles mudaram, que agora você pode dar suporte pro teste de fé, para rolagem de fé do clérigo e para rolagem de lutar do guerreiro. Então pode ser perícias diferentes dos alvos que você está dando suporte. O que mudou no cativar a multidão é que agora você tem 3 dados de perícia mais o dado selvagem. Você pode dar suporte para até 3 personagens do seu grupo. Ou o grupo inimigo se você quiser também. Mas você pode dar suporte para 3 personagens em uma ação só. Então podemos falar que cativar o ambiente e cativar a multidão para os nossos ouvintes que estão vindo de um sistema D20 é a inspiração bárdica em área. Podemos dizer assim, você não vai inspirar só um amigo seu, você pode inspirar 2 ou até 3 amigos seus. Exatamente, é o Eminem do suporte, é a metralhadora de versos. Então vamos lá, você como bardo quer inspirar o clérigo num teste de fé, quer inspirar o guerreiro num teste de luta e quer inspirar outro bardo? Porque você tem o clérigo parando o demônio, o guerreiro batendo no troll e o outro bardo tentando seduzir o dragão. Você vai cantar Aleluia pro clérigo, ele vai ganhar um bônus. Você vai cantar The Eye of the Tiger pro guerreiro, ele vai se sentir inspirado. E você com certeza vai cantar Careless Whispers pro bardo. E os 3 vão receber essa situação. O famoso beatbox vai estar cantando 3 músicas ao mesmo tempo ali. Ao mesmo tempo, exatamente. Acho que nessa parte aqui a gente acaba as mudanças das vantagens. Isso, só para deixar claro pro ouvinte que as mudanças 5.0. Tem todas as mudanças 4.0, 2.0, 1.1, que não são muitas, mas são algumas. Tudo que a gente está falando de mudança 4.0 aqui já são as mudanças que já tem na edição em português. A 5.0 ainda não foi colocada. Mas a versão PDF de português. A versão PDF, exatamente. Lembrando que a versão PDF... Até porque no momento em que esse episódio está sendo gravado, a Retropunk não está com livros físicos disponíveis. Então só tem um PDF aí. Se você quer lá, vai lá e corre o PDF antes que eles acabem também. Ô, louco. A outra mudança que teve agora indo pra... A gente já falou da galera que gosta de pancada, do pessoal conversador, que gosta de seduzir o dragão, e agora vamos pros magos, né? A galera da magia. E uma mudança interessante que teve é dos modelos de magia, que você tinha o modelo de explosão pequeno, médio, grande e o cone. E qual é o novo aí, Diablo? O novo modelo de explosão que tem é o em linha, né? Que ele pode ser colocado no lugar do modelo de cone. Vamos lá, a gente tem 3 modelos de explosão, né? De ataque em área. A gente tem o modelo pequeno de explosão, que é circular, o modelo médio de explosão, que também é um círculo um pouco maior, e o modelo grande de explosão, que é um círculo ainda maior. Dentre esses, você tinha o modelo de cone, né? Que basicamente era uma linha de 9 quadros que ele ia se abrindo até que na ponta dele fossem 3 quadrados a serem afetados. Ele vai para 3, diminui um pouco, vai para 2. Basicamente, na região onde é o ponto de conjuração, é um quadrado. O modelo de linha, ele muda isso.
O modelo de linha, ele tira essa área, esse leque que se abre, ele fecha a apenas um quadro à frente e ele aumenta a distância para 24 metros. Ou 12 quadrados. Ou 12 quadrados. O modelo de cone eram 18 metros por 6, basicamente, né? Ele fazendo de 6 até 2, que era da linha de conjuração. Esse é o modelo de cone. O modelo de linha, você só tem 2 metros de largura por 24 de comprimento, ou um quadro por 12. Você perde na largura no final, mas compensa na distância que vai. E a outra vantagem é que você pode evitar acertar os amiguinhos, né? E outra coisa que vale ressaltar é que, assim, os poderes, eles não vão lhe dizer agora que é um modelo de linha. O que acontece é que o modelo de linha é uma alternativa ao modelo de cone. Então, se o poder diz que ele é um modelo de cone, você pode escolher usar o modelo de linha. Então, você tem uma variação aí da forma que você usa o seu poder, o que é bem legal. Que é uma coisa que eu sentia falta às vezes, porque... É menos destrutivo pro mago, né? É mais cuidadoso. E naquele corredor, assim, que você pega 12... Às vezes o narrador nem coloca um mapa que tem 12 quadrados, né? Vai pra fora do mapa. Temos as manifestações de poderes, certo? Certo. Se eu manifestei aquele poder como modelo de linha, ele fica preso ao modelo de linha ou eu não posso usar o modelo de cone depois? Pelo que eu tô entendendo aqui desse texto, você decide na hora que você vai usar. Outra mudança que teve, que essa daqui é no 4.1, não é do 5.0, mas eu acho que vale a pena ressaltar, é a mudança do enredado. Que antes o personagem ficava sem poder se mover e distraído. Agora o personagem fica sem poder se mover e vulnerável. Então a mudança foi, ao invés de ficar distraído, fica vulnerável. O que eu acho assim, que foi muito bom porque era insuportável sair do enredado. Era muito forte, porque se você não tem um atletismo bom, você vai ter que rolar força. E aí é força -2. Só que como você está distraído, tem outro -2. Então fica força -4. Alguém tinha que vir lhe ajudar, você tinha que gastar Bane. E era um poder relativamente simples, é fácil de acertar. Não tem esquiva, não tem evadir, não tem teste, não tem nada. O conjurador acertou a conjuração, você está enredado. Então, eu acho que agora ficou mais equilibrado e mais justo, porque você não tem mais a penalidade do distraído, né? Temos novos ataques. Você falou que não tinha mais coisas novas para combatentes. Temos coisas novas para combatentes também. Só que não são apenas vantagens. Temos novas manobras, temos novas estratégias, temos novas opções de combate. Essa opção nova que veio é o ataque desesperado. Olha só. Que veio justamente também do Savage Pathfinder. E o que é que ele faz? O ataque desesperado, ele não é como o ataque selvagem. O ataque selvagem, você adiciona +2 ao teste de lutar, adiciona +2 ao dano e fica no estado de vulnerável. Isso é o ataque selvagem, todo mundo conhece. O ataque desesperado, você abre mão do dano para conseguir acertar o inimigo. Que esse modificador, ele pode ser de +2 ou +4, ou seja, você pode optar por adicionar +2 ao seu teste de perícia, no caso de lutar, né? Você adiciona +2 ao seu teste de lutar e subtrai 2 do dano. E esse modificador pode ser maior também para até +4. Em que situação você acha que isso é viável, é interessante usar esse tipo de ataque? Agora você pegou. Então, o que eu penso, você está lutando contra um golem que ele tem uma runa no peito e a resistência dele em todos os outros lugares é 20, mas a runa se você acertar, ali a resistência é só 10. Então, você faz a matemática ali, dá uma diferença de 10, então vale a pena perder esses 2 de dano. Ataques localizados. Exato. Ataques localizados. Você fala que vai mirar na cabeça do inimigo com um ataque de lutar, mas você vai mirar na cabeça do inimigo. Você tem um redutor de -4. Só que você fala que você vai dar um ataque desesperado, você pode ter mais chances de acertar a cabeça. Mas aí vai ficar no 0 a 0, né?
Porque aí o bônus mais 4 que você ia ter de dano vai ser reduzido porque você usou ataque desesperado. Se for um morto-vivo, você causa ainda mais dano. Pode ser. Se for um vampiro acertar no coração. Exatamente. Pode ser ataques de toque também, então tem muitos poderes que você precisa acertar um ataque de toque, ou às vezes tem um item mágico, né? Que é só um ataque, que é só tocar que dá o efeito. Esse ataque desesperado ajuda, facilita acertar. Ajuda muito. E ele não pode ser combinado com um ataque selvagem. Então você precisa escolher entre ataque desesperado ou ataque selvagem. Eu acho que é bom ter essa opção. Vai variar de personagem, de inimigo, de situação, né? Que você tá... Eu sei um ponto bom. Acabei de saber um ponto bom. Então diga aí. Envenenamento. Boa. Se você consegue acertar o alvo, se você passa o parry do alvo, ao invés de causar o dano, ele precisa fazer um teste de vigor. Muitos venenos funcionam assim. Você pode não acertar, causar ferimento. Mas passou o parry, pegou, vai forçar o teste pro cara. Ele pode cair. Envenenamento. É uma boa. Tem no compêndio de supers também, tem aqueles poderes de tipo necrose ou sei lá o nome, que é só no ataque de toque também. Tocou, causou um ferimento. O ator do ar de supers você pode colocar como manifestação por toque. Acabou. Encostou, já era. Então tá aí, mais uma ferramenta pro combo de vocês, caso vocês queiram utilizar. As outras mudanças que tiveram foram dos poderes. Só que são 3 páginas de poderes que tiveram mudanças e é muito minucioso, né? Então a gente não vai aqui falar de todos os poderes que mudaram. A gente vai tocar em alguns que a gente acha mais interessante, até mais comum também nas mesas. Mas se você quiser saber o detalhe de cada poder que mudou, você vai no documento que a gente deixou aqui embaixo e dá uma olhada. A começar por proteção arcana, que basicamente faz a mesma coisa da vantagem resistência arcana. Fim. E é isso aí. Exatamente. Então vamos lá. Dá pra gente fazer um speedrun aqui, né? Dá pra gente fazer um speedrun. Aumentar e reduzir característica. Agora custa 3. E agora custa mais 2 pontos de poder para cada recipiente adicional. Antes era só 1. E era que custava 2, o que era muito bom. Então, com 5 pontos de poder antes, você usava em você e mais 3 aliados. Agora, com 5 pontos de poder, você só vai usar em você e 1 aliado. Então, a inflação chegou aí na aumentar e diminuir atributos também. Exatamente. Deflexão. Deflexão veio junto também com o Savage Pathfinder, né? Deflexão, agora ele não é aquela situação de você subtrair 2 de um dos ataques que você escolhe, né? Ou melee ou ranged, ou seja, ou corpo a corpo ou à distância, e mais 4, você subtrai 4 com ampliação. Não. Você subtrai 2 de um dos ataques, seja ele corpo a corpo ou à distância, e se você tiver uma ampliação, você vai para os 2. Ou seja, não é mais 2, menos 2, menos 4. Agora é menos 2 para um que você escolhe, corporal ou à distância. Tive uma ampliação, vai ser para corporal e à distância. Sim, porque antes era menos 2 para os 2 e, se é com ampliação, menos 4 para os 2. O que era muito forte. Roubadíssimo. Sim. Roubadíssimo até a alma. O que foi uma mudança semelhante à proteção, né? Porque proteção antes você recebia 2 de armadura com sucesso e 4 de armadura com ampliação. Agora o que eles mudaram você tem 2 de armadura com sucesso e 2 de resistência com ampliação. E a diferença, você pergunta, mas no final das contas é a mesma coisa. É quase a mesma coisa, mas penetração de armadura não funciona mais se você tiver ampliação. E proteção também não tem mais o modificador mais armadura. Ou seja, não tinha como você pegar mais 4 e mais 6. Coisa Sim. que era... Exatamente. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena colocar pros
pros casters, finalmente dissipar virou uma magia de novato. Você pode pegar dissipar por magia de novato, não é mais experiente. Então você tá com uma aventura de personagens fracos, você tá louco pra utilizar, você tá louco pra virar suas 2 maninhas azul e anular a magia do inimigo? Você tinha que ser um pouquinho melhor pra isso. Agora não. Agora desde o começo você pode, se você quiser. Mas como é que funciona a magia dissipar, que eu não lembro? Bom, dissipar permite que alguém anule poderes dos inimigos. Não tem efeito em encantamentos permanentes ou habilidades inatas como o sopro de dragão. Dissipar é uma rolagem resistida de perícias arcanas, ou seja, é o do seu maguinho contra o maguinho inimigo, e com um modificador de -2 se o poder rival é de um outro tipo de magia contra milagres, psione, ou seja, se existe alguma contra-magia ali, você faz o teste com -2, e se quem está dissipando vencer, o poder do alvo se encerra imediatamente. Tipo, se um bruxo quiser cancelar a magia de um padre, vai ter -2 e vice-versa na rolagem, porque é de outro estilo, né? Outra natureza a magia. Exatamente. Então, se alguém pode estar usando o poder de ilusão, alguém está usando o poder de deflexão em si mesmo, o poder de proteção, alguém concedeu dádiva do guerreiro pro aliado, você pode, não mais. Ao invés de ter que esperar o efeito... Alguém soltou atordoar no seu amigo. Cara, ao invés de ter que esperar o turno dele para acabar os efeitos de atordoar, você já, dissipa aquele poder, acabou. Resolveu o problema. Isso, para quem gosta de jogar de suporte, é uma maravilha, porque antes era um terror. Sim, daqui que você chegasse experiente, já tinha acabado a graça e tudo mais. Agora você já pode ter isso nível 1. E uma coisa interessante que eu acabei de ver, que eu nunca tinha percebido, é que eu achei que você só podia usar em poderes que estão ativos, tipo proteção, deflexão, sono, atordoar. Mas na verdade você pode usar no momento em que o inimigo está usando aquela magia. Então vai soltar uma bola de fogo, você consegue usar dissipar a magia naquele momento. A questão é que você tem que estar em aguardar e interromper a ação do alvo. Então, se o inimigo tirou uma carta superior de iniciativa superior à sua, infelizmente você não vai conseguir nessa rodada. O que você tem que fazer é tirar uma carta maior, ficar em aguardar, na hora que o inimigo for utilizar, aí você interrompe. E aí vai ter padrão, né, a rolagem de atletismo para ver quem age primeiro. Se você conseguir, aí sim você tenta cancelar a bola de fogo. O que é bem interessante. Também. Não sabia disso. Fica aí. Aprendendo aqui, né, enquanto grava. Exatamente. E veio um novo modificador para a magia dissipar também, que é o modificador desencantar. Porque dissipar magia, ela não afeta artefatos. Você pode, com o poder dissipar, negar por um round, por um turno, você pode negar os efeitos mágicos de uma arma, de um item mágico. Então, eu tenho essa espada vorpal aqui, que se eu tirar 3 ampliações, eu corto a cabeça dela. Se ele tiver dissipar e utilizar esse modificador, ele por uma rodada, ou 2, se tiver uma ampliação, ele pode negar esse efeito mágico dela. Muito interessante. Muito interessante. A outra mudança que teve também para os conjuradores, que eu acho muito boa, é a questão do manipulação elemental. Que ele trouxe um texto muito maior do que você pode fazer com manipulação elemental, coisa que antes não tinha, né? Você pegar aqui manipulação elemental no livro base, até o 4.0, ele só falava quais eram um pouco do que você podia fazer com cada elemento. Então, ou seja, no elemento ar, empurrar alguém, apagar uma tocha, abanar uma chama. No elemento terra, mover meio metro quadrado de terra. No elemento fogo, conjurar uma chama de tamanho de uma tocha, etc. E tal. Ele dá alguns exemplos por cada elemento, né? Agora ele traz todas as coisas que você pode fazer com qualquer elemento. Primeiro ponto do que você pode fazer, ele te dá a opção de ataque. Ele te dá a mecânica de ataque com manipulação elemental, coisa que você não tinha antes. Você não tinha como determinar qual que era o dano do seu manipulação elemental. Então variava muito da interpretação do mestre. Tinha um textinho que falava que você age com o poder como se tivesse força D6.
Então você podia fazer uma mão de terra e dar um murro em alguém com aquela terra. Mas ia ser tipo 1d6 de dano. Exatamente. Não, agora isso mudou. Agora você tem as opções de ataque, mover, empurrar e alguns efeitos especiais. O que vale a pena colocar aqui é principalmente o de ataque, que basicamente ele determina qual que é o dano de manipulação elemental, que é 2d4 ou 3d4 com uma ampliação. Acho que é a principal mudança que veio. Ele colocou assim, mover os elementos. Você pode mover até a distância da sua astúcia. Você tem empurrar com o elemento que, no lugar de força, né, que é a manobra base, você pode utilizar perícia arcana. Ou seja, você pode fazer uma onda de terra que move o inimigo. Você não vai usar força, você vai utilizar a perícia arcana. Você vai usar uma parede de água, perícia arcana. E alguns efeitos especiais que a primeira frase já diz tudo, né? Que você pode fazer coisas a mais, contanto que o GM aprove. Então, amigo, a partir disso, tá na mão do mestre. Mas eu acho que interessante é que no texto original já fala, né, que é um D6 de força. Aqui já dá um parâmetro de 2d4 de dano. Então, ele meio que já lhe dá alguns parâmetros para você fazer ser criativo. Então, por exemplo, você quer fazer um vento de ar que lhe carregue para cima, que lhe suba. Será que 1d6 de força é suficiente? Aí vai lá na tabela, vê o peso que 1d6 consegue carregar e talvez seja. Né? Você controle o ar para lhe suspender um pouco. Então, você pode usar de formas criativas usando esses parâmetros aí. Sim, esses novos parâmetros colocados. É bom ressaltar que tem poderes específicos para certas coisas. Então, se você quer fazer uma barreira de fogo ou de terra na sua frente, manipulação elemental não é a melhor escolha. Você tem o poder barreira. Você tem o poder proteção, que você pode usar especificamente para isso. Seria muito quebrado se com um poder, como manipulação elemental, você consegue se atacar, defender, voar, correr e o caralho é 4, né? Então, é bom ter bom senso nessa hora e ver que, assim, é um poder mais flexível, porém mais fraco do que os outros. Bem, conforme eu falei, muitos poderes tiveram apenas mudanças em seus custos de poder ou teve troca de estágio. Deixou de ser heróico para ser veterano, deixou de ser experiente para ser novato, deixou de ser experiente para ser veterano, ou seja, teve mudanças para cima e para baixo também. Eu acredito que essas foram as mudanças na parte de poderes. O que vale mais ressaltar foram esses que a gente comentou mesmo. E para encerrar, Diabo Selvagem, qual foi sua mudança favorita? Com certeza foi a de dissipar magia, sem sombra de dúvida. Nossa, por quê? Porque, cara, você narrar em evento, alguma coisa que aconteceu muito comigo. Tô eu narrando em algum evento, tô eu narrando pra uma galera, uma aventura com ficha pronta, né? E a pessoa vira e fala assim, eu quero negar o poder da pessoa. Eu quero fazer uma contra-magia. Não tinha como. Porque o personagem geralmente era uma aventura one-shot de personagens novatos, né? Pra você ter aquela situação mais rápida, tudo. Agora, você ter essa opção é muito melhor. E pra uma aventura mais longa, pra uma campanha de aí ser 3, 4, 6, 8, 10 sessões, que seja, um personagem que ele consegue negar um poder desde o começo é muito mais viável e muito mais válido. Porque tem que esperar ele já como um conhecedor de magia, um arcanista, ele teria que ser mais experiente para saber como negar aquela magia que ele já usa, por exemplo. Eu achei a questão do dissipar foi a melhor. E outra mudança que eu gostei pra caramba foi justamente a do varredura. Foram as duas mudanças que pra mim trouxeram uma nova marca. O do varredura eu gostei bastante também. É do dissipar também. Uma coisa que eu olhei aqui no livro e não tem, mas que eu acho que devia ter em dissipar, deixa aí a galera dar a opinião delas, é que assim, eu
colocaria a regra de que você só pode dissipar uma magia que seja do seu rank. Se você for dissipar uma magia acima do seu rank, você tem -2. Então, se você é novato e vai dissipar uma magia de experiente, você tem -2. Se de veterano, você tem -4. Isso é uma regra boa. Isso eu concordo. Porque, assim, eu concordo de você poder usar a magia dissipar a nível mais baixo, eu acho bacana, mas se é uma magia que é um nível que é de um estágio mais alto, significa que ela requer mais experiência e tal pra fazer, e talvez não seja tão fácil para você como novato dissipar, por exemplo, a marionete, que é de um nível muito mais alto. Então, assim, eu acho que eu colocaria essa regra da casa. Sim. Quando eu for jogar, eu vou propor isso aos jogadores, se eles aceitarem ou não, mas fica aí. O que eu gostei, não vou repetir o que você falou, mas foi a mudança que foi no 4.0, que foi de enredado tirar o distraído e colocar vulnerável. Porque era muito irritante. O personagem ficava enredado para sempre. E duas coisas. Tanto dissipar quanto enredado não vale só para os jogadores, né? Vale para os inimigos também. Então, talvez, porque dissipar agora é de nível novato, tenham mais personagens e inimigos por aí dissipando a magia dos nossos amiguinhos, né? Exato. Aquele Big Boss que eu passo o meu turno. Aí eu passo o meu turno, beleza. Sei lá, eles chegaram na briga já meio zoados, meio ferrados. O clérigo vira e fala, eu vou curar o meu amigo. Amigão, você vai ter que lutar por isso. Que aí simplesmente o cara vai e dissipa o poder de cura. Ele dá dispel em cura. Ah, acabou. Você tem uma mesa te odiando. Ou vai lá e ó, puf, tira aquele item mágico. Mas assim, eu acho que usar isso com moderação, porque é frustrante pro jogador, principalmente se é um item mágico bacana, que ele gosta ou que deu trabalho de ganhar e que é característica do personagem, mas é só por uma rodada, então não é que... Exatamente, não chega a ser, ele não dissipa por completo, é por uma rodada. Então aquele golpe que o cara vai com tudo e ele dissipa o poder antes, aí tipo ele já vira e fala, todo mundo já vira e fala, opa, pera aí. Então fica aí. Essas foram as mudanças do 5.0. E se tiver alguma dúvida, manda umas mensagens aí pra gente, que a gente tá acumulando algumas dúvidas e regras cabeludas como frenesi, que a gente já explicou aqui nesse episódio, pra fazer tudo em um episódio só, pra galera entender melhor. Perfeito. Então, gente, é isso. Muito obrigado aí por quem está nos ouvindo até agora. Deixem suas dúvidas, conversem com a gente, estamos aqui para tentar sanar as dúvidas de vocês, ou ficar com mais dúvidas ainda, porque pode ser muito pertinente, tá? Mas aí a gente estuda e grava o podcast como se a gente soubesse. Exatamente. E nos vemos no próximo episódio, então. Um abraço para todos vocês. E só lembrando, né, para onde deixar as dúvidas, você pode deixar no Facebook da gente, tem o nosso e-mail, que é o contato@savagecast@gmail.com, o nosso site também, que é o www.savagecast.com.br, que agora é hosteado no Podbean, mas ainda tem lugar para você deixar os seus comentários. E a gente está no Discord do Savage Worlds Comunidade, onde tem algumas salinhas lá para você deixar seus comentários e bater um papo com a gente. Um abraço e até mais. Um abraço, gente. Tchau, tchau.